Olá, Motolama na área. A Itália é conhecida por muitas coisas: Ferrari, pizza, espaguete, música italiana e principalmente motos. Hoje, a Itália tem 33 marcas de motos produzindo. Isso sem contar as que foram extintas, tais como Laverda, Aermac, Morini, Parilla e outras. No mundo, a Itália é um dos principais países em termos motociclísticos. As marcas italianas são conhecidas no mundo todo e marcaram gerações de motociclistas. Não é à toa que na Itália tem vários museus de moto. Tem o Museu da Morbidelli, em Pesaro. Tem o da Piaggio, em Pisa. Lá onde tem a Torre de Pisa. Não confunda com a Torre de Pizza. Tem o Museu da MV Agusta, que inclusive tem vários protótipos de helicópteros. E mais um tanto de outros museus, como o Museu Nazionale del Motociclo, o Museu da Ducati, enfim, muitos outros. Hoje vamos falar sobre fabricantes de motos italianas. Essa matéria foi sugerida pelo Ari Lemos. Valeu, brother! Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas curiosas. Ciao, sono Arlindo, piloto de rally e de enduro e nel tempo libero editore del Motolama. Gostaram do meu italiano? Mas antes de falar das italianas, assicurati di essere iscritto e cogli l'occasione per mettere mi piace. Tô gastando, hein? Pois é, muita gente tem uma teoria diferente de quem inventou a motocicleta. Mas ao que tudo indica, o primeiro desenho de alguma coisa parecida com uma motocicleta foi feito pelo multitarefas italiano Leonardo da Vinci, lá no século XV. Mas a execução do projeto propriamente dito só aconteceu em 1869, por um americano, Sylvester Roper, e por um francês, Louis Perrault. Os dois, sem um saber do projeto do outro, cada um fez uma moto a vapor. Mas nenhum dos dois era italiano. Foi só em 1909 que a Gilera começou a fabricar o primeiro modelo. Aqui vai um comentário. Muita gente chama de Gilera. Não é, o certo é Gilera. A história da Itália teve seus altos e baixos nos últimos 150 anos. Depois de um crescimento forte no século XIX, veio o século XX. E com o século XX veio o quê? Guerra, depressão, outra guerra, rock and roll. Pois é, foi nesse ambiente fértil que Ferrari, Ducati, Acherbis e Alpinestar floresceram. Não existe outro lugar na face da Terra que desperta tanto desejo quanto o norte da Itália. É uma coisa cultural que vai fundo na história italiana. A arte e as esculturas e a satisfação com a forma que resulta no verdadeiro trabalho artesanal. Os italianos fazem coisas bonitas, coisas que as pessoas querem usar, coisas que as fazem sentir-se bem. Está no sangue deles. É um país onde a função deve ser combinada com a forma. Isso explica porque o design italiano tem nomes como Pininfarina, Zagato, Bertone, Giugiaro, Ghia, e esses caras despertam tanto interesse nos aficionados. Assim é a Itália. A cultura do motociclismo na Itália é tão forte que certa vez o Lincoln, que era presidente da CBM lá para os anos 90, ele teve uma convenção na Suécia e lá eles teriam a oportunidade de testar a nova Rosaberg. E para isso ele levou dentro da mala a roupa de trilha, calça, bota, capacete, enfim. Quando ele desceu na alfândega da Itália, que os caras abriram a mala dele e viram que tinha equipamento de moto lá dentro, o chefe da alfândega lá já falou, pode liberar, é moto, pode deixar. Mas como essa cultura ficou tão forte assim? O cinema tem forte influência na cultura. Assim como já comentei antes, o filme O Selvagem da Motocicleta e O Sem Destino influenciaram muito na cultura norte-americana, o filme Vacanze Romane, de lá de 1953, que no Brasil se chamava A Princesa e o Plebeu, que tradução safada! Enfim, aonde tem a icônica cena do Gregory Peck com a Audrey Hepburn na garupa, andando de lambreta pelas ruas de Roma. Olha só.
Esse filme, além de tirar muitos suspiros da plateia, ainda plantou o bichinho do motociclismo na cabeça dos italianos. Bom, mas é claro que o caos na Itália após a Segunda Guerra ajudou bastante. Aí veio a filosofia dos scooters. Piaggio, Vespa, Lambretta, Derby surfaram nessa onda com força. O sucesso dessas scooters foi tão grande que teve uma equipe italiana participando de vários ralis na África com essas lambretinhas. Eu só fico imaginando esses caras com essas rodinhas pequenininhas naquele areião do deserto. Devem ter ralado. E é claro, olhando por esse lado, as scooters ganham de lavada na Itália. Mas não podemos deixar de lado as grandes marcas como Ducati, MV Agusta e outras. Em cidades como Roma, Nápoles ou Milão, o trânsito é muito caótico. E ter uma scooter ou uma moto tornou-se quase uma necessidade. Com uma moto ou uma scooter, esqueça de procurar lugar para estacionar. Você pode deixar o seu veículo em qualquer lugar. Vamos falar um pouco dos fabricantes. Bom, é claro que com 33 fabricantes fica meio difícil de falar de um por um, mas vamos escolher aqui os que eu acho mais interessantes. Aprilia. As motos da Aprilia são verdadeiros bólidos. Seja a RS V4 1100, que cospe fogo, ou o autoproclamado equilíbrio entre design e função. É a Dorsoduro 900. A Aprilia inspira-se na sua herança industrial pós-Segunda Guerra na procura de novas formas e práticas de tornar suas motos mais divertidas. A Aprilia foi fundada imediatamente após a Segunda Guerra em Noale. A empresa começou como fabricante de bicicletas e logo passou a fabricar scooters e motos de pequena cilindrada. Mas foi só no final da década de 70, quando os caras resolveram investir forte no motocross, que a empresa realmente decolou. Essa é a Pegasus, de 1990, uma monocilíndrica de 600 cm3, que provavelmente foi a primeira Big Trail italiana. Ducati. A Ducati é para a Itália, assim como a Harley Davidson é para a América. É a primeira marca que vem à cabeça quando se pensa em motocicletas italianas. E é talvez uma das fabricantes mais notáveis do mundo. Não importa onde você mora, é muito provável que a moto mais potente num raio de 10 km seja uma Ducati. Em 1926, Antonio Ducati montou a Società Scientifica Radio Brevetti Ducati para fabricar válvulas e componentes de rádio. Lá pelo final da guerra, ele investiu em um motor para se montar em bicicletas. E logo após, lançou a primeira motocicleta, a Cucciolo. O nome significa algo como um filhote de cachorrinho. E o brinquedo fazia incríveis 85 km por litro. Depois de um forte investimento estatal, lá para meados da década de 60, os caras já estavam fabricando uma 250, que era a 250 mais rápida do mundo. Era a Mach 1, uma 250 monocilíndrica de 4 tempos que atingia mais de 100 km por hora. Olha que absurdo. A Ducati é mais conhecida por motocicletas de alto desempenho e com o motor V-Twin de 4 tempos. Nos anos 70, a Ducati se destacou muito aqui no Brasil pela versão desmodrômica. O sistema desmodrômico era um sistema que impedia que as válvulas flutuassem. Ele empurrava a válvula para baixo e puxava ela para cima, impedindo que ela flutuasse no tempo que a mola não era muito boa. As Ducati modernas permanecem entre as motocicletas de maior desempenho, em parte por causa do design da válvula desmodrômica, que já está chegando no seu 50º aniversário, e esse é o carro-chefe da Ducati hoje, a Multistrada. A criança tem 170 HPs que são gerados por motor V4, muito forte e muito bacana. Moto Guzzi. 2021 foi o centenário da Moto Guzzi. E como há 100 anos atrás, a Moto Guzzi continua produzindo algumas das motocicletas mais belas e procuradas nos dias de hoje. Durante a Primeira Guerra Mundial, 2 pilotos militares e seu mecânico resolveram que quando acabasse a guerra eles iam montar uma empresa de motos. E não deu outra. Em 1921 foi formada a Società Anônima Moto Guzzi, em Mandello dell'Ario. A águia que tem no logotipo é em homenagem a um dos fundadores que morreu logo antes de fundarem a empresa. Essa é a primeira Moto Guzzi, tipo Normale de 500.
Era uma monocilíndrica que produzia 8,5 HP de potência e atingia vertiginosos 52 km/h. Hoje, a Moto Guzzi é a mais antiga fabricante europeia ainda em produção direta de motocicleta. E isso apesar de ter sido adquirida pela Piaggio. A sua fama mundial em competições motociclistas vem das inúmeras inovações que eles fizeram ao longo do tempo, tais como o cavalete central, túnel de vento e motor de 8 cilindros. Um dos modelos atuais da Moto Guzzi é a V85TT. Ela tem um motor em V transversal e é uma proposta meio on-off. Bonita ela. Piaggio. A Piaggio é o líder europeu em fabricação de scooter e comerciais compactos, e alcançaram altos níveis de sucesso por meio de muitas das suas submarcas, como Vespa, Aprilia e Moto Guzzi. Sim, os caras são donos de quase tudo. Mas você vê como são as coisas. Em 1884, Rinaldo Piaggio assumiu a indústria do pai, que fabricava móveis para navio. O filho resolveu mudar tudo e resolveu mexer com reforma de vagões de trem. Inclusive, esse era o logo antigo dos caras. Com o início da Primeira Guerra Mundial, eles entraram no ramo de fabricar aviões para atender os militares. Lá para 1930, os caras fizeram o primeiro protótipo de um helicóptero. E assim foi até 1944, quando a Segunda Guerra já estava com os dias contados. E viram que após o conflito, as pessoas precisariam de um veículo barato. Daí surgiu o Paperino, o primeiro scooter que acabou virando a Vespa. E o resto é história. MV Agusta. Enquanto alguns fabricantes escondem a potência de seus veículos, a MV Agusta usa esses números como argumento de venda. Mas também, quando seu modelo topo de linha ostenta 208 HP, faz sentido mostrar isso com orgulho. As motocicletas MV Agustas são rápidas, lindas e desejadas. Fundada pelo conde Domenico Agusta em 1945, como uma das subsidiárias da empresa Agusta de aeronaves perto de Milão, o nome oficial era Mecânica Verghera, MV. E ainda em 1945, a MV Agusta lança sua primeira moto, a MV 98. E já em 1947, o piloto Franco Bertoni já vence uma prova com essa moto. A MV 98 de rua era uma 100zinha de 2 tempos e 2 marchas. Grandes pilotos passaram pela MV Agusta, como Mike Hayward, que mais tarde virou piloto de Fórmula 1, e mais tarde a combinação que fez maior sucesso, MV Agusta e Giacomo Agostini. Juntos faturaram 13 títulos mundiais e 18 títulos italianos. Depois de ser fechada no final dos anos 70, em 1992, ela foi comprada pela Cagiva, que ressuscitou a marca com enorme sucesso. No último EICMA de Milão, a MV Agusta mostrou seu mais recente modelo, a Lucky Explorer, versões 500 e 900. Ela foi inspirada nas Cagivas que ganharam o Rally de Paris-Dakar. Cagiva foi fundada em 1950 por Giovanni Castiglioni, lá em Varese, na Itália, originariamente produzindo pequenos componentes de metal. O nome Cagiva é uma junção derivada do nome do fundador, Giovanni Castiglioni, e do local da fundação, ou seja, Castiglioni Giovanni Varese, Cagiva. Mas foi só em 1978 que a Cagiva realmente entrou no mercado de motocicletas. Ela comprou a Ermac Harley Davidson, também conhecido como AMF. Inclusive, esses caras fabricaram motos aqui no final dos anos 70. A Agrale copiou muita coisa da Cagiva. A Agrale, modelo Elefantre, era como se fosse um filhote da Cagiva Elefante 600. Só que a Cagiva era uma 600 criada para andar no deserto. Já a Agrale fervia antes disso. Em sua história, a Cagiva venceu muitas provas de motocross e rally, assim como provas de grande prêmio de moto. Mas após os anos 80, o trem virou zona. A Cagiva comprou a Husqvarna. Em 91, comprou a MV Agusta. Em 2008, a Harley, que era a dona da Cagiva antes da Cagiva comprar, acabou comprando a Cagiva. E em 2009, os herdeiros da Cagiva recompraram a marca. Meio atrapalhado esse compra e vende, né? Mas o que interessa é que no final lançaram a nova Cagiva Elephant.
Os caras pegaram o quadro da Cagiva Canyon, enfiaram o motor desmodrômico V-Twin da Ducati e o trem ficou um canhão. Deve ser bacana. Benelli. A Benelli foi fundada em 1911 e ela funcionava em uma oficina tocada por 5 irmãos e administrado pela mãe deles. E os caras levantaram capital fazendo manutenção das motos militares durante a Primeira Guerra. Já lá para 1925, começaram a fabricar as primeiras motocicletas. A primeira foi a Velomotore Tipo 8, uma cenzinha que deu início a toda a história da Benelli. Uma das Benelli mais famosas foi a Benelli Sei. Era uma 750 com 6 cilindros. A primeira vez que vi uma, fiquei imaginando como conseguir enfiar 6 cilindros numa moto. O motor era baseado no da Honda 750 4, mas com 2 cilindros a mais. O brinquedo tinha 76 HP e passava fácil dos 200 km por hora. Hoje a empresa pertence totalmente ao grupo Qianzhang, chinês, claro. A Benelli hoje está mais focada em motocicletas de tamanho médio. E também é voltada mais para o mercado mais europeu. Lambretta. O nome Lambretta aqui no Brasil sempre foi associado aos scooters. A fábrica originalmente se chamava Inocente e foi fundada em 1922. Mas durante a guerra foi fortemente bombardeada. Conta a lenda que Fernando Inocente, olhando os destroços da sua antiga fábrica, teve a ideia de um veículo simples que mulheres de saia pudessem pilotar sem ter que jogar a perna por cima do banco. Se alguém puder me explicar como ele associou mulheres de saia jogando a perna por cima da moto com sua fábrica totalmente destruída, escreve aqui nos comentários. Tô curioso. Mas enfim, aí ele pediu para o engenheiro aeronáutico Corradino Dascanio que projetasse a ideia dele. A moto seria inspirada nas Cushman, que os aliados jogavam de paraquedas durante a Segunda Guerra. Mas aí, numa discordância do projeto, Dascanio levou seu projeto para Piaggio, que fez a Vespa ainda em 1946. A Lambretta só foi lançada no mercado em 1947, mas foi lançada com os tubos aparentes como o Inocente queria. Mas depois de ver a Vespa com estrutura de chapa, que era a ideia de Ascanio, ele mudou o projeto para o modelo como conhecemos hoje. Inclusive, ela foi fabricada no Brasil, no Chile e num monte de outro de paiseco. Hoje, apesar de continuar produzindo scooter na Itália, a marca pertence à China. Para variar. Gilera. A fábrica da Gilera não existe mais, mas como foi a primeira fábrica italiana, vale a pena o comentário. Após a guerra, a Gilera dominou as competições de moto. Mas com a popularidade dos carrinhos pequenos tipo Fiat 500, a produção de motos na Itália caiu em declínio. Em 1957, os fabricantes de moto fizeram um acordo de cavalheiros para cessar o investimento em competições. Isso tudo para baixar os custos. E em 1969, a Piaggio comprou a Gilera. E um dos últimos suspiros da Gilera foi a RC600, lançada em meados dos anos 80. Ela tinha um novo motor de 4 tempos monocilíndrico. A RC participou do Rally Paris-Dakar durante os anos 90, onde chamou atenção com sua ignição eletrônica e embreagem hidráulica, elementos considerados de ponta no século passado. Hoje a marca não produz mais nada. Quer dizer, isso até que um chinês ou um indiano vai e compra a marca de novo. O mercado italiano de motos hoje é o que mais cresce no mundo. No primeiro semestre de 2023, subiu 27%. É o destino mais promissor para todos que querem investir no mercado europeu. Leia-se, fabricantes chineses e indianos. E também para alguns renascimentos, como a Benelli e a Moto Morini. Mas independente do mercado, passear de moto na Itália é tudo de bom. É um dos passeios mais bacanas que se pode fazer. Alpes, Toscana, Roma, Veneza, Costa Amalfitana. São lugares inesquecíveis para passear de moto. Se procurar, tem inúmeros passeios, guiados ou não, com aluguel de motos ou não, com guia ou não. Vale o passeio. Espero que tenham gostado de saber como surgiu a indústria italiana e como está hoje. Allora è così. Um abraço e alla prossima settimana. Sono andato.